Olá, que a paz do Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, dia 18 de abril de 2022, segunda-feira, o cristianismo ainda lembra a segunda-feira de Páscoa. Eu sei que é uma tradição que já é antiga, uma tradição litúrgica, tem até textos bíblicos escolhidos para esta segunda-feira, mas pela, pela forma que a vida da gente toma hoje em dia, dificilmente você tem cultos de segunda-feira de Páscoa. Mas hoje é segunda-feira de Páscoa. Início desse período foi ontem, domingo de Páscoa. Temos aí agora 7 domingos lembrando a ressurreição do Salvador Jesus Cristo. Daí, entre o sexto e o sétimo domingo, vem o dia da ascensão de Jesus Cristo. E depois do sétimo domingo de Páscoa, o domingo seguinte já é Pentecostes. E daí a gente começa o tempo comum da igreja. Essa nomenclatura também é usada pela Igreja Católica, que é outra igreja tradicionalmente litúrgica também, que segue essa tradição litúrgica que ensina muito a gente a reverenciar toda a história da salvação em Jesus Cristo. Então, feliz segunda-feira de Páscoa para você. Nós vamos ao nosso novo alvorecer de hoje. Olá, amados em Cristo, a paz de Jesus a todos vocês. Aqui é o pastor Jarbas, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Nova Venécia. Somos a congregação Castelo Forte, que fica no bairro Bela Vista. E nós temos hoje a segunda-feira de Páscoa. Talvez você não saiba que esse nome existe, mas hoje é segunda-feira de Páscoa. Aproveitamos também para meditar na palavra de Deus, que lembra que existe uma notícia que vence o mundo, e esse é o tema da nossa mensagem de hoje. A notícia que vence o medo. Em tempos de falta de segurança, a experiência do medo é muito comum. São milhares de pessoas que chegam em casa e se trancam com medo de serem roubadas ou sofrerem alguma violência, isso no mundo inteiro. Se você sabe do que estamos falando, você vai entender bem o que aconteceu com os discípulos de Jesus logo depois da Páscoa. Os discípulos viram o seu mestre ser preso, julgado injustamente, pendurado numa cruz. Eles viram isso tudo acontecer. Eles viram Jesus morto e sabiam que ele tinha sido sepultado. Eles sabiam que o que tinha acontecido com Jesus poderia acontecer com qualquer um deles ali naquele momento. Por isso eles, com medo, se trancaram dentro de uma casa. Mas o que aconteceu nos dias seguintes tirou deles todo o pavor e lhes deu a coragem de até arriscarem a sua vida. Jesus apareceu na casa onde eles estavam. Jesus provou que ele era o mesmo que havia sido pendurado na cruz. Jesus estava vivo. Ele falou com eles e lhes deu uma missão. João 20:21 nos lembra que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Isso mudou a história dos discípulos. Esse é o sentido maior da Páscoa. Ela tira o medo do nosso coração e nos dá esperança. O medo perde o seu domínio sobre nós. A morte não é mais o fim de tudo. Jesus venceu a morte. E a missão que Jesus deu aos seus discípulos é hoje dada para todos que creem. Somos enviados para dar essa notícia ao mundo, para tirar o medo do mundo. Quando vemos a história da Páscoa, nos sentimos encorajados a não deixar o medo vencer. Jesus venceu a morte. Quem nele crê tem a vida eterna. Essa mensagem é transformadora. Confie em Jesus e aceite o seu desafio. Diga para as pessoas que existe esperança. Diga que existe Deus e que existe a vida eterna pela fé no Salvador Jesus Cristo. Se você ou alguém que você ama está hoje longe de Jesus, não deixe de falar do Salvador para salvar esta pessoa também. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela notícia da ressurreição de Jesus Cristo. Quando o medo quiser dominar a nossa vida, lembra-nos de que Jesus venceu a morte e que existe esperança, e dá-nos coragem para viver e servir a Ti e ao nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém.
Assim terminamos o nosso programa desta segunda manhã, terça-feira de Páscoa. Até quarta-feira, os dias da semana são chamados pela tradição litúrgica segunda-feira de Páscoa, terça-feira de Páscoa e quarta-feira de Páscoa. Mas que Deus abençoe não só este período da Páscoa, mas toda a sua vida. Fique em paz, na paz de Cristo.